Gente, muito boa noite. Como é que vocês estão, hein? Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo no final do dia. Eu não consegui fazer antes, mas eu já tinha em mente fazer sobre o Dia Internacional da Síndrome de Moebius, né? Dia 24 de janeiro é comemorado o Dia Internacional dessa síndrome. Gente, então é o seguinte. Se lembra o ano passado, nesse mesmo dia, eu participei de uma live com outros moebitas, né? Bem mais jovens do que eu. Mas assim, a gente falou um pouco sobre a síndrome, né, as características, e também a gente falou sobre alguns aspectos da nossa vivência e tal, né? Infelizmente, teve algumas partes que eu comecei a cair, começou a cair minha conexão da internet. Então eu não consegui falar como eu gostaria. Teve uma pergunta muito importante que uma pessoa fez que eu teria respondido com muito prazer. Porque as pessoas, infelizmente, a gente percebe que algumas são presas em preconceitos tão pequenininhos, né? O dia da conscientização sobre qualquer problema, sobre qualquer deficiência que entre aspas, que a sociedade ainda tenha com relação ao entendimento, conscientização, a gente tenta passar, né? Quem vive na pele o problema, a gente tenta passar um pouco da nossa vivência, não para fazer pena para as pessoas. Aí é que está. Eu, como portadora, tenho 45 anos de idade já. Né? Assim, dentre os morbitas, a maioria é bem mais jovem. Né? Tem alguns um pouco mais próximos, mas eu ainda sou um pouco mais velha. Mas, enfim, eu estou falando por causa da vivência, não estou me achando porque eu sou mais velha, não é nada disso. É o seguinte, gente, tem pessoas ainda que são fechadas em preconceitos já tão antigos. Eu posso dizer tão antigos porque vem de lá da minha infância, tendo uma, sabe, 45 anos já deu tempo de ficar um pouco antigo, né, gente? Então, como é que era? Eu me recordo do seguinte, quando eu estava no prézinho, no pré-primário, né? Não sei se existe até hoje o pré-primário, a escolinha. As mães, elas ensinavam os filhos a não ficarem com crianças diferentes. Eles ensinavam a não ficar, tá? Então era um preconceito explícito, porque não existiam leis que proibissem o preconceito. E também era bem assim direto, porque eles não consideravam falta de respeito, era como se fosse uma cultura, tá? Era uma coisa horrível. Tava, ainda está cimentado em muita gente, mas agora é velado, não é? No meu tempo ele era bem explícito, assim, o preconceito. Então o que acontece, gente? Eles ensinavam e aí a criança era diretamente, explicitamente rejeitada. Quando eu estava no prezinho, eu tinha lá meus 3, 4, 5 aninhos, tá com essa pouca idade. Tinha adulto que tinha coragem de ensinar o filhinho dele a não ficar comigo. Acredite, é adulto, cabeção. Pois é, naquela época tinha adulto retardado desse jeito. Pois é, tinha, era impressionante, tá? Eu não vou ter papo na língua aqui pra falar, era adulto retardado mesmo, era a cabecinha desse tamanho. Quero, assim, eu espero que hoje em dia não exista gente desse tipo. E fica se escondendo porque pensa assim, pelo amor de Deus, gente, vocês querem ir pro céu, não querem? Então não sejam assim. As crianças me rejeitavam, sim. Chegavam a jogar coisas no meu olho, tipo areia, sabe aquela areia que tinha no recreio do prezinho? No meu tempo tinha um espaço que era com areia cheia de brinquedos. Na hora do intervalo, na hora do nosso recreio, a gente ia brincar. Pegavam aquela areia, atacavam no meu olho, boca torta, esquisita, feia, branquicela, não sei o quê. Enfim, aí, sai daqui, eu não quero ficar com você, sai daqui. E eu não tinha feito nunca nada, tá? Eu chegava pra criança, posso ficar com você? Eu tinha que perguntar se eu podia, porque as crianças todas não queriam chegar muito perto devido a esse ensinamento preconceituoso que elas recebiam dos pais, não é verdade? Da ignorância gigantesca deles, explícita e totalmente séria. Então aí
eu era rejeitada na cara dessa forma. É bem legal, né? É bem gostoso você crescer dessa forma. Era assim, tá, gente? Não tinha ninguém que gostava, que me amava. Ai, Márcia, vem cá, quero ficar com você hoje. Não, não tinha não, gente. Eu tinha que me virar nesse mundo, que era meu mundo de criança, nesse mundo esquisito e totalmente monstruoso, né? Sem acolhimento nenhum e totalmente com agressão explícita. Enfim, graças a Deus isso deve ter mudado, eu espero que tenha, tá? Se eu soubesse me defender naquela época, mas eu era só uma criancinha, né? Eu não tinha muita ideia de como me defender, eu só ficava com medo, né? Ficava triste, muitas vezes eu chorava, tudo, mas não adiantava nada, não mudava em nada. Bom, eu não estou falando tudo isso para vocês terem pena, não é nada disso. Eu estou falando do ensinamento que tudo isso me acarretou ao longo da minha vida. Mas, gente, eu estou aqui fazendo esse vídeo também, não só para explicar o tamanho do preconceito que existia, eu espero que não exista mais assim, mas também para tirar alguns, sabe, aquelas ideias que a pessoa tem. Por exemplo, por que o portador de síndrome de Moebius, a gente sabe que tem graus de severidade diferentes, né? Eu nasci com um grau não tão grande, tá? Não é grande não, porque não afetou minha cognição, não afetou minha inteligência, não afetou, enfim, a minha locomoção. Eu tenho 2 mãos perfeitas, eu tenho meus pés, tá? Eu tenho todo o meu corpo normal, né? Tem portador que não tem, depende como ele foi afetado pela síndrome, porque sabemos hoje em dia, principalmente, que a síndrome de Moebius ela pode afetar várias partes do corpo, né? Inclusive a cognição e fazer a pessoa ter um pouquinho de dificuldade na escola e tal. Eu nunca tive, graças a Deus. Enfim, isso daí foi visto desde cedo, mas lá não sabiam como era a síndrome de Moebius quando eu existia lá atrás, lá, criancinha, enfim, quando eu nasci. Foi diagnosticada lá por volta dos 4, 5 anos de idade. E, mesmo assim, eles não sabiam se curava ou não. Então eu fui tipo uma cobaia num tratamento muito louco de a primeira infância toda, dos meus 8 mesinhos até os 9 anos de idade, mais ou menos 8, 9, eu tratei sem parar. Eu tive uma vida de adulto, muitas fases da minha infância, porque eu tinha que levantar cedo, quando eu estudava à tarde, eu tinha que levantar cedo, ir no médico, depois voltar, voltar, almoçar, ir na escola, voltar. Gente, eu era pequenininha demais. Era tipo um crime, mas não tinha o que fazer na época, porque não tinha autoconhecimento. Então eu tinha que fazer o tratamento, eles achavam que eu me curar. Enfim, era uma infância totalmente atribulada. E quando eu estudava de manhã, eu ia à tarde no médico. Era muito exercício, era muita fono, muita fisioterapia que eu fiz logo de início, depois só fono. Eu fiz uma cirurgia na minha língua, a fim de consertar um pouco a minha dicção, a fim de melhorar os movimentos, mas ainda até então eles achavam que ia melhorar mais. Melhorou, graças a Deus, mas não o que eles esperavam. Mas, enfim, eu tive melhora sim, e graças também a muita oração da família, porque Deus teve parte nisso sim, tá bom? Não acreditem só nos médicos, orem também, porque isso ajuda muito, tá bom? A ajudar a encontrar as pessoas certas para a sua caminhada, para a sua luta, e também para você ter o progresso que talvez digam que não vai ter. Por exemplo, quando eu nasci, o médico achava que eu nem ia viver. E vai lá se saber. Se eu não ia mesmo, de repente aconteceu um milagre e eu estou viva aqui até hoje. Vai saber. Não é verdade? Eu sei que eu já vi vários portadores como Ebers morrerem do nada. E daí eles ficam nem entendendo por que morreu. Eu já vi. Eu já vi várias crianças, eu já vi jovem morrer do nada. Portador. Não sei o que acontece, tá? Ainda não é descoberto por que morre assim. Enfim, mas eu já vi. Portanto, eu não sei se comigo não aconteceu algum milagre. Pode ser, e eu nunca soube. Enfim, naquela live que a gente fez no dia 24 de janeiro do ano passado, teve uma mulher, quando a minha conexão começou a cair, teve uma mulher que ela perguntou como que a gente se via com relação à beleza.
Aí as meninas até respondendo os negócios legais, falaram, eu me acho uma gata, tal, não sei o quê. Enfim, né? E eu achei até legal as respostas. Só que eu ia responder alguma coisa um pouco mais assim, ensinando, sabe? Não que eu goste de ensinar, mas eu sinto que as pessoas precisam aprender, gente. Olha, quando a gente nasce com uma deficiência, cresce, é uma coisa muito doida. Você aprende muita coisa mesmo. Na porrada. Eu principalmente aprendi na porrada. Foi tudo com muito sofrimento, mas a gente tem o lado bom do sofrimento, tem o desenvolvimento, tem outros ângulos que você enxerga. E o que todo mundo acha, você não acha. Por quê? Porque você passou por coisas que a maioria não passa. Enfim. Com relação à beleza, vamos lá. Quem é que pensa que tem uma boca torta, um olho torto, ou então quer dizer que você é feio? Bom, de acordo com a estética, todo mundo acha que é feio. Gente, vocês têm que aprender a olhar através disso. Através disso, tá? A pessoa nunca é feia, porque a pessoa é inteira. E outra, eu me gosto do jeito que eu sou. Eu me acho uma gatona, tá? Antes eu me achava feia. Mas e também porque punham na minha cabeça isso. Quando a gente nasce diferente, o preconceito das pessoas faz a gente se achar exatamente o que eles falam, que é você é feio, você é esquisito, você não é amado, você sabe, tipo assim, né? Você é rejeitado, enfim. Aí você cresce com essa inferioridade na tua mente. Graças a Deus eu acordei e eu percebi. Opa, gente, desculpa aí da minha babada. Eu percebi que eu não sou inferior. Mas demorou, tá? Isso demorou muito para acontecer, tá? Então, assim, foi também a minha maturidade, tá? E assim, não foi terapeuta que me ajudou, não, porque infelizmente as terapeutas que eu fui, assim, lá, primeiramente na minha adolescência, teve um terapeuta que me ajudou, um primeiro psicólogo lá dos meus 14 aos 18. Que foi quando eles começaram a atender o público mais em geral, assim, mas ainda não tinha o conhecimento que tem agora, né, assim, de trabalhar traumas complexos. Ele até trabalhou, até de um modo interessante, que eu posso falar para vocês. Ele trabalhou sim. Mas assim, não resolveu minhas coisas, não resolveu meus problemas, né? Eu só fiquei mais aliviada. É como, quem sabe que eu me tornei terapeuta da TRG, né, terapia de processamento generativo, então eu posso dizer que ele trabalhou um pouco com o meio consciente, de um jeito assim não muito estudado. Mas ele fazia relaxamentos, ele fazia eu viajar um pouco com a minha mente, tudo. Isso é usar o inconsciente. Mas assim, sem curar as coisas, era só para ele saber o que tem lá dentro, tá? Sem fazer nenhuma resolução lá nele. Enfim, ajudou, olha, eu melhorei. Só que ficou lá. Era aquela aliviada que dava, que a terapia convencional proporciona, mas que não resolve. Tudo fica lá, ainda no seu inconsciente, porque a gente tem traumas, a gente tem. Eu, no meu caso, era traumas complexos, né? Muitas. Enfim, muitos problemas emocionais não resolvidos, porque eu tive desde que eu nasci, né? Por causa das pessoas, não por causa de mim. A gente nunca sofre por ter uma deficiência. A gente sofre por causa dos outros, por causa das pessoas que não, infelizmente, não sabem lidar com o diferente. E a pessoa que nasce diferente, então? O que vocês acham? A gente tem que aprender a ser diferente, não porque a gente é, porque os outros não sabem, portanto a gente também não sabe. Enfim, tem muita coisa que vocês precisam aprender com quem tem deficiência, gente. Sabe? Voltando lá com relação à beleza. Não precisa ser retinho para ser bonito. Nunca precisou. Inventaram isso, sabe? É uma coisa de, o perfeito é que é o belo. Não, gente, não. Ainda que o ser humano nunca vai ser perfeito. Se você não tem a cara torta, você tem alguma coisa torta no seu corpo. Pode olhar. Pode perceber. Vai medindo tudo, você vai achar uma coisa torta. Até o cara que é só elogiado, que nasceu bonitão, e todo mundo só lambe ele. Eu já vi muita gente assim, bonitona, e todo mundo só paparica, trata bem e tal, sei lá. Enfim, essa pessoa merece não, gente. Ninguém merece ser bem tratado pela aparência ou maltratado pela aparência. Isso é totalmente errado,
É totalmente errado. E o ser humano é tão pequeno, a gente é tão... se acha melhor que os outros, tá? Que a gente é capaz de fazer isso. O ser humano precisa apanhar muito para ele aprender as coisas. Sabe, precisa apanhar muito. Infelizmente, a gente é de uma raça que precisa apanhar para aprender. Enfim, gente, com relação ao capacitismo, que é você descapacitar a pessoa, achar que ela não vai conseguir porque ela é diferente. Eu passei muito disso. Absurdamente passei muito disso. Apesar de ter inteligência normal e sempre ter mostrado que sei pensar. Mas mesmo assim, as pessoas ainda duvidavam, tá? E eu espero que hoje em dia não duvidem que eu me tornei terapeuta e sei tratar com a terapia. Só porque tem deficiência, não, eu vou num cara que, sabe, num cara que é normal, assim, bonitinho, porque ela acha que não sabe direito, não. Olha lá. Ela é portadora da síndrome, então acho que ela não sabe. Gente, não tem nada a ver, tá? Um cara pode ter 3 olhos, um aqui ele pode ser um ciclope com o olho aqui, mas se a cabeça dele funciona, você pode ter certeza que ele sabe fazer o trabalho. Tá? Ele pode ter um braço, ele pode ser todo esquizoitão, super esquisito, mas ele vai saber tratar. Se ele tem a cabeça de toda em ordem, se ele tem inteligência, cognição normal, ele sabe tratar. Então, assim, todas essas coisas, nesse Dia Internacional da Síndrome de Moebius, de conscientização dessa síndrome, achei importante passar para vocês. Tentei falar menos, apesar que eu não sei muito, né? Eu gosto de esmiuçar as coisas, eu gosto de explicar com detalhes, mas eu acho que serve para alguma coisa, gente. Sabe, uma pessoa de 45 anos, já quase 46, eu vou fazer em março, tá? Vou fazer, credo. Não queria ficar mais velha, não. Mas porque já tem uma vida até com um pouco de história, né, gente? Enfim, com relação à síndrome de Moebius, eu não tenho mais autopiedade, já tive muita, os que ainda tem, gente, pode procurar a mim, pode procurar agora, pode conversar como um amigo, como um companheiro de síndrome, sabe, quem ainda se acha feio, quem ainda se esconde entre aspas, tá, gente, que a gente não se esconde, a gente não pode, né? Enfim, mas quem ainda fica lá com depressão por causa do rosto, que ainda não se aceitou, que ainda se acha feio, que ainda se acha inferior, que ainda se acha tudo que a sociedade botou na tua mente, me procura quem já é mais resolvido. Não sou melhor não, porque eu fui como vocês. Eu sei entender. Tá bom? Não sou nem um pouquinho assim melhor, não sou. O que eu tenho é vivência, é experiência, é muito tapa na cara. O que eu tive é muito sofrimento. O que eu tive é muito choro, é muito ranger de dentes, até eu aprender. Até eu aprender. As pessoas não veem o nosso sofrimento, a gente sofre sozinha. É verdade. Por isso eu sei te entender. Então, gente, quem é normal, entre aspas, porque ninguém é, também veja esse vídeo e pense um pouco, se conscientize, não só sobre essa deficiência, sobre qualquer outra, até sobre diferença de raça, de classe social, também entra, de gênero, enfim. Você se conscientize, nunca tratem essa pessoa diferente. Gente, não façam isso, não inferiorizem, não tratem mal, não se achem melhor. Por favor, tá? Vamos viver em paz. Vamos viver em paz, vamos viver em paz? Vamos? É isso aí, então dê um ré para todos. Nunca se achem superiores, nunca se achem mais bonitos, não. Vocês não são. Ninguém é. Tá bom? Então, gente, olha, eu acho que eu não esqueci nada, não. Já falei, era essa pergunta sobre a beleza que eu queria ter respondido. Infelizmente, eu fiquei caindo muito lá. A gente falou lá na live sobre a autoaceitação, que ela é um processo mesmo. Para mim foi um processo até longo. Os mais jovens talvez, alguns não tenham conseguido ainda. Vocês vão conseguir, mas não caiam no dizer da sociedade que vocês são menos, que vocês são feios, e nem que vocês são super-heróis. A gente não é nem uma coisa nem outra. A gente não é nem abaixo nem acima. A gente é igual a todos, a gente só tem de diferença que a gente pode ensinar alguma coisa que os outros não sabem, por não terem nascido com essa oportunidade, vamos chamar de oportunidade, gente, de oportunidade de ter aprendido coisas que os outros não veem, porque não passam, certo?
porque não tem a oportunidade de ter passado um sofrimento que é uma oportunidade. Vamos ver por esse lado, porque na verdade é isso. A vida é real, a vida é cheia de espinhas, mas ela tem o lado bom, se a gente souber olhar. Tudo bem, gente? Então é isso aí, fiquem com Deus. Boa noite e um bom resto de dia da Internacional de Conscientização sobre a Síndrome de Moebius e qualquer outra síndrome, qualquer outro problema ou diferença. Tudo bem, gente? Tudo de bom pra vocês, tá?